armas cristãs ou armas espirituais. E hoje eu vou falar sobre uma arma espiritual: o jejum. O jejum, ele é uma arma espiritual. Amém? Amém. Mas antes da gente falar sobre a arma, nós precisamos falar de quem usa a arma. Quem pode usar a arma? Quem está apto a usar a arma? Um soldado. Vocês concordam? Um soldado, ele está apto a usar uma arma. Se alguém usar uma arma, não sendo ele um soldado, é um fora da lei. Não pode usar esta arma. Está usando de forma ilegal. Mas um soldado, para ser um soldado, alguém que quer ser um soldado, primeiro ele tem que estar arregimentado em um exército de um reino, o poder. Para ser um soldado, ele precisa estar arregimentado em um exército de um reino ou de um poder. Isso é um soldado. Tem soldado aqui? Tem soldado aqui. Então o soldado aqui sabe que eu estou falando a verdade. Este é um soldado, e só esse soldado, ele precisa, ou ele pode usar a arma. E aqui está falando de arma espiritual. Uma outra coisa que o soldado precisa saber, ele precisa saber o poder bélico do seu inimigo. Preste bastante atenção. Antes do soldado ir para a batalha, antes do soldado ir para a guerra, e quando nós falamos em arma, logo nós entendemos que arma está associada à guerra ou à batalha, sempre. Antes desse soldado ir para a guerra, ele precisa conhecer o poder do seu inimigo. Se um soldado for para a guerra sem ele conhecer o seu inimigo, sem conhecer o poder do seu inimigo, fatalmente esse soldado não será bem-sucedido na sua missão. Não será. Por que o soldado precisa conhecer o inimigo? Primeiro, para que ele não termine atingindo os seus amigos, confundindo como inimigo. Aí nós chamamos isso de fogo amigo. É possível que isso aconteça numa batalha? Claro que sim. Acontece muito em uma batalha. E acontece muitas vezes no nosso meio. Nós, como soldados de Cristo, muitas vezes, pelo fato de não conhecermos ou não identificarmos o nosso inimigo, nós achamos que o nosso irmão é o nosso inimigo e nós começamos a bombardear ele, lançar armas, bombas sobre ele, até matar o nosso inimigo, supostamente. Na verdade, ele é o nosso amigo. Quem que é o nosso inimigo? Satanás. Não é o meu irmão, não é a minha esposa, não é o meu filho, não é o meu pai. Queridos, não é difícil da gente ver nos dias de hoje pastores indo para a televisão e atirando um no outro. Você sabe o que o diabo está fazendo? Nada. Um braço cruzado, esperando ele se matar. Isso é falta de identificar o seu inimigo, saber quem que é o seu inimigo. É interessante você como soldado. Quem é soldado aqui? Você é soldado? Amém. Nós somos soldados de Cristo. É interessante que você saiba quem que é o seu inimigo. É interessante que você saiba qual o poder do seu inimigo. É importante que você saiba as estratégias do seu inimigo. Eu acho muito lindo um lutador de boxe. Agora, o que está na mídia agora é MMA. Eles estudam o seu inimigo
para saber qual que é o seu ponto forte e qual que é o seu ponto fraco. E eu quero dizer para você que Satanás também, ele estuda-nos, porque nós somos soldados e estamos numa batalha, e ele sabe qual que é o teu ponto fraco, e você sabe qual que é o ponto fraco do inimigo? Ele sabe qual que é o teu ponto fraco. Preste bastante atenção nisso. É muito importante isso para nós, Igreja de Cristo Jesus. O que o inimigo quer, o nosso inimigo, o que ele quer, é que eu e você não nos preocupemos em conhecer o seu poder, as suas estratégias. Ele quer que a gente vá levando a coisa a si mesmo. Isso é muito perigoso, soldado. Isso é muito perigoso. Uma outra coisa que o soldado, antes de ir para a batalha ou para a guerra, ele precisa saber qual que é a arma do seu inimigo. Poder bélico é arma. Qual que é a arma do seu inimigo? Se alguém perguntasse para você hoje, agora, exatamente agora, qual que é a arma de Satanás contra a igreja do Senhor? O que você responderia? Satanás tem alguma arma contra a igreja do Senhor? Pode responder, sim ou não? Sim. Que armas são? Alguém pode dizer? Hã? Mentira. Pode falar. Prostituição. Engano. Preste bastante atenção nisso. Significa, você queria até responder outras coisas aí, que são outras armas do inimigo. Mas eu quero dizer para você que Satanás, ele é espiritual e precisa de armas carnais, terrenas, para usar contra os carnais, os terrenos, que somos nós. Eu preciso legalizar, eu preciso da legalidade, através de um pecado, através de uma falha minha, através de um pecado não confessado a Deus, eu preciso dar essa legalidade para o inimigo me atacar, porque ele não tem mais armas, porque o Senhor Jesus, ele morreu na cruz, foi ao inferno, desarmou Satanás, destruiu Satanás, todo o poder de Satanás, tomou de lá a chave do inferno e da morte e disse, agora eu tenho em minhas mãos a chave do inferno e da morte. Satanás não tem arma para atacar a igreja do Senhor. É por isso que ontem, o Gui falando, e nós falamos na quinta-feira lá na igreja, que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, porque a arma de ataque está com a igreja do Senhor, com o homem. O inimigo da nossa alma, o nosso inimigo, precisa que você dê arma para que ele lute contra você. Se você não der arma para ele, ele não terá arma. Então é necessário que esse soldado, ele se revista das armaduras de Deus, que está onde? Em Efésios capítulo 6, versículo 11 ao 17. Lá fala das armaduras de Deus. Armaduras é um conjunto de muitas armas. Isso é armaduras. Fala de capacete, fala de como é que chama? Escudo, fala de escudo. Como que chama essa parte que cobre o peito? Couraça. Fala da botina, que fala da espada. E ali ele vai dando o nome para cada uma dessas armas. Ele fala assim, soldado, para vencer a batalha, é preciso ele estar revestido, aí fazendo uma alusão aos soldados romanos, tem que estar revestido com as armaduras de Deus, as armas que Deus nos deu. Você está entendendo? Amém? Preste bastante atenção nisso. É interessante isso para você, porque é interessante também para mim. As armas que nós temos, nós somos carnais, mas as armas que nós temos são armas espirituais. E não foram armas conseguidas por nós, por nossos méritos ou qualidades. Foram armas que foi nos dada por Deus para o uso no mundo espiritual, para destruir fortalezas. 2 Coríntios, capítulo 10 e versículo 4.
que o Gui mencionou ela ontem. Então são armas, ou armas duras, são armas que, na verdade, destrói o quê? Fortalezas. Alguém pode pegar um copo de água, um copo com água, por favor? Armas que destroem fortalezas. Preste bastante atenção nisso. Armas espirituais destroem fortaleza. Essa fortaleza, ou essas fortalezas, de repente está dentro de nós. Soldado, de repente essa fortaleza, ela pode estar aí dentro de você. E você está pensando que você precisa usar essa arma só contra o inimigo. Não, às vezes existe algo dentro de você que você tem dificuldade em despojar-se disso, e isso é uma fortaleza que te distancia da vontade de Deus e te deixa inapto como um soldado, e não poderá usar a arma. Presta atenção nisso. Não brinque com o inimigo. O apóstolo Paulo diz assim: a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados, ou os principais, potestades, poderes e as forças espirituais da maldade. Presta atenção nisso. Saiba que cada um, nessa hierarquia apresentada pelo apóstolo Paulo, cada um tem a sua área de atuação. Será que você, como soldado, sabe qual que é a área de atuação do inimigo? Será que eu sei? Será que você sabe? Aonde atua os principais, ou as potestades, os poderes? Você sabe onde atua? E as forças espirituais da maldade, você sabe onde atua? Qual que é a área de atuação? Não. O soldado, ele precisa discernir o inimigo, conhecer o inimigo na sua natureza. Qual que é a natureza do inimigo? Não basta conhecer o poder do inimigo, mas tem que conhecer a sua natureza. Conhecendo a sua natureza, você vai conhecer as suas estratégias. E aí você vai atuar exatamente com a arma necessária. Não basta ser soldado tão somente. Não basta usar uma arma tão somente. O texto que nós acabamos de mencionar, Efésios capítulo 6, versículo 11 a 17, diz assim: usar todas as armaduras. Todas, não é uma arma só. Eu vou falar do jejum. O jejum é uma arma. Mas se você usar tão somente essa arma, e se usar ela de uma forma errada, ela não servirá para te defender. Uma outra coisa que o soldado precisa entender, que existe arma de defesa e arma de ataque. Nessas armaduras de Deus, ele apresenta a arma de defesa e arma de ataque. Se você usar uma arma de defesa para atacar, possivelmente você vai perder. Possivelmente você vai perder. Saiba disso. Vou perguntar de novo. Quem é soldado aqui? São poucos. Mas talvez você entenda agora. Quem é soldado aqui? Amém? Amém. Somos soldados. Se somos soldados, eu quero te perguntar: o jejum é uma arma de defesa ou uma arma de ataque? Pode responder. Hã? Defesa. Quem mais? Só defesa. O jejum, ele é uma arma de defesa e uma arma de ataque. Porque você estando fazendo o jejum da forma correta e estando consagrado a Deus no seu jejum, o inimigo não pode te atingir. Estando você fazendo o jejum da forma correta e estando consagrado a Deus, o inimigo não pode te resistir. Você consegue entender? Então o jejum, ele é uma arma de defesa e é também uma arma de ataque. Você pode usar o jejum para
atacar o inimigo quando necessário for. De repente é uma batalha espiritual que está dentro da sua casa, na sua família, na sua empresa, nos seus bens, na sua vida particular. E você vai usar o jejum para atacar aquela fortaleza que está atacando a sua vida. A arma de ataque. E defesa é quando você está usando o jejum para se defender agora de um ataque determinado e confirmado do inimigo. Então o jejum ele é uma arma de defesa e uma arma de ataque. É interessante isso. Saiba disso. Isso é muito importante de conhecermos. Porque você é soldado. Nós somos soldados. Cuidado, queridos. Muito cuidado com o uso da arma. Uma arma na mão de uma pessoa sem equilíbrio, ela pode ser a própria vítima. Ou alguém muito próximo dele pode ser a vítima. Eu vou repetir, não é difícil da gente ver hoje pessoas muito próximas de nós sendo vítima das armas que o inimigo tem colocado em nossas mãos com Deus. Muito cuidado com isso. Mas eu quero falar, com certeza, e o que eu vim aqui para falar é sobre o jejum. Ele é uma arma e não tinha como falar da arma sem antes falar dessa capacitação do soldado. Preciso isso. O soldado precisa estar informado, o soldado precisa estar preparado para usar a arma. Muito bem, jejum. Qual que é a forma correta de fazer jejum? Qual é o verdadeiro jejum? Existem muitas pessoas hoje que fazem jejum e não sabem se está fazendo certo ou errado. Você acha que é possível? É possível que muitas pessoas estejam fazendo jejum e não estejam usando uma arma que Deus tem para a sua vida. Primeiro, jejum. O jejum, ele é uma forma de consagração a Deus. É um sacrifício para consagração a Deus e comunhão a Deus. Isso é jejum. Qual que é o jejum verdadeiro? E este é o tema, jejum. Qual que é o jejum, ou o verdadeiro jejum, ou o jejum verdadeiro? Qual que é? O verdadeiro jejum, eu quero dizer para você, é aquele em que você se abstém de todo o alimento, seja sólido ou líquido. Por quanto tempo? Você determina. Quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, nós vamos encontrar vários motivos para jejum. Se você for lá no Antigo Testamento, você vai ver Moisés em jejum no Monte Sinai, Êxodo 34 e 28. Você vai ver pessoas jejuando em tempo de guerra para alcançar vitórias. Você vai ver os ninivitas jejuando em busca do seu perdão divino. Aonde está isso, pastor? Eu vou passar para você. Jonas 3 e 5. Os viajantes jejuando, pedindo livramento dos perigos da jornada. Aonde está isso, pastor? Está lá em Esdras 8, 21 e 23. Então veja que existem vários motivos para você jejuar. Uma coisa que eu preciso entender e que você precisa entender era que antigamente o jejum ele era uma convocação. Convocava um jejum quando tinha algo especial para ser feito, conquistado, uma batalha. Não esqueça que nós estamos falando de batalha espiritual. E nós estamos nessa batalha espiritual. Se você aceitar que você está numa batalha espiritual, você está. Se você não aceitar que você está numa batalha espiritual, você está também.
A diferença é que se você estiver numa batalha espiritual e usando as armas de Deus, o que tem para você é vitória de Deus. Se você não estiver em Deus, em Cristo Jesus, você está em batalha espiritual, só que você já é derrotado. Nós estamos numa batalha espiritual. Você está em uma batalha espiritual. A gente não consegue fugir dessa verdade, dessa realidade. Nós vivemos nesta batalha espiritual. Preste bastante atenção sobre isso. Então você deve identificar qual que é a sua batalha e levantar um jejum em favor da sua batalha, mas um jejum verdadeiro, correto. Tem muitas pessoas hoje que eles fazem jejum de refrigerante, de futebol, de chocolate, de Facebook, algumas coisas que nos dão prazer. Isso é jejum? Não. Nossa, pastor, você está brincando? Não. Isso é uma abstinência de alguma coisa que te dá prazer, mas biblicamente falando, isso não é jejum. Isso pode ser uma consagração a Deus? Sim, pode ser. Mas não é o jejum verdadeiro com base na palavra de Deus. Eu disse que jejum, no grego quer dizer abstinência de alimento, seja sólido ou líquido. É privação. Eu estou me privando do alimento. Isso é real. Então você que quer fazer um jejum para Deus, primeiro, coloque objetivo no seu jejum. Jejum tem que ter objetivo. Jejum tem que ser acompanhado de oração. Oração é acompanhada de consagração. Consagração e oração anda junto com comunhão. Se não estiver fazendo essas coisas em comunhão com Deus, tome cuidado com esse jejum. Ele pode não ser o jejum que você está esperando para alcançar de Deus a sua vitória. O catolicismo, ele usava essa abstinência de coisas que nos dava prazer para oferecer a Deus como jejum. Não é verdade isso. Não é jejum. Então, bastante cuidado com isso. Você que, essa semana eu vou ficar 5 meses sem chocolate. Estou jejuando de chocolate. Privação total. Quanto tempo? Eu vou dizer de novo. Quanto tempo você deve fazer o jejum? O mínimo de 4 horas. O jejum verdadeiro, ele tem um mínimo de 4 horas. E aí você pode fazer por 1 dia, por 2 dias, por 5 dias. Eu disse que ele era uma convocação, hoje, voluntária. É uma ação voluntária, minha e sua. É uma decisão do indivíduo voluntariamente. Eu vou fazer o jejum. Pelo quê? Por quanto tempo? Aí você ainda pode perguntar assim: pastor, eu fazendo o jejum verdadeiro, ele pode ser anulado? Pode. Quando, pastor, que ele pode ser anulado? Se você determinar 4 horas de jejum, e na terceira hora, ou na terceira hora, mais 59 minutos, se você comer, você invalidou o seu jejum. Tá bom. Uma outra coisa que invalida o seu jejum. Um jejum verdadeiro, com o tempo determinado, mas com motivações e pensamentos errados. Não esqueça que o jejum, ele acompanha oração e consagração. A minha mente tem que estar santificada, meus olhos têm que estar santificados. É uma consagração a Deus. Eu estou me consagrando a Deus com um jejum.
Por quê? Porque, na verdade, o obedecer é muito mais importante do que o sacrifício. É muito simples a gente entender isso. A obediência a Deus, a consagração a Deus, ela é muito mais importante do que o sacrifício que eu vou fazer. Se você fizer um jejum de 40 dias, e nesses 40 dias, a tua mente andar pelos caminhos mais profanos que você possa imaginar, para de besteira, você fez um regime. Só não perdeu o tempo porque você fez um regime, perdeu algum peso. O jejum, ele é uma arma poderosíssima, mas ele precisa ser perfeito, correto, da forma correta. Fora disso, ele não tem valor. Sem consagração, o jejum não tem valor. Tem pessoas que falam assim: eu vou fazer jejum, mas eu tomo um suco. De hora em hora, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, eu tomo um suco natural. Esse suco vai te alimentar? Ele é um alimento líquido. Não deve usar. A palavra de Deus diz que quando Jesus, ele foi, antes de ser tentado, ele ficou 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Jejum quer dizer privação. Agora, quem deve fazer jejum? Eu posso fazer jejum, pastor? Será que eu posso fazer jejum? Antes de você fazer o jejum, antes de você iniciar um jejum, você precisa conhecer a sua condição física. De repente, você é uma pessoa que não pode passar de 4 horas sem o alimento, sente dor de cabeça, sente problemas. É necessário que uma pessoa, antes dela iniciar um jejum prolongado, primeiro ela comece um jejum moderado, de 4 horas, vai aumentando, e aí vai aumentando, até ela ter uma condição de fazer um jejum de 15 dias, de 20 dias, de 10 dias, de 5 dias. Isso é muito importante para você que faz jejum ou que está pretendendo fazer o jejum. Eu quero abrir um espaço para que você possa perguntar alguma coisa sobre o jejum. E talvez até, quero deixar isso bem claro para você, talvez até eu não saiba te responder a sua pergunta. Mas é possível que alguém aqui possa nos dar essa resposta dentro da palavra de Deus. Pois não, irmão? Só depois, né? Que nós hoje trabalha no calor de água. A água não é alimento, na verdade a água não é um alimento. Alimento sólido e alimento líquido. Pode beber água, desde que a água, preste bastante atenção. Olha que coisa interessante essa pergunta da água. Tem pessoas que tomam água não pelo fato de estar com sede, mas pelo fato de estar com fome. Isso é interessante a gente saber. Por que eu estou tomando água? Porque o meu organismo está pedindo água e não alimento. Eu não estou tomando a água para camuflar ou para enganar a minha fome, para me fazer mais resistente a isso. Porque a água não é um alimento. Pode tomar água. Mais alguém? O senhor citou o jejum de Jesus, os 40 dias de jejum. Tanto que no final disse que ele teve fome. Não disse que ele teve sede e fome. Esse jejum dele, e 40 dias sem beber água, ele estaria totalmente desidratado, né? Não conseguiria. Então, e ele disse que no final ele teve fome. Então, no caso, a água para o jejum, eu acho que ela não como alimento, né? Mas para hidratação ela serve.
Com certeza absoluta. Queridos, eu tenho certeza disso. Eu faço isso com base na palavra de Deus. A água, ela é muito complicado de você ficar sem ela por muito tempo. É muito complicado isso. Então, é privação de alimento, seja sólido ou líquido. Alimento sólido ou alimento líquido. Isso é jejum. Pastor, se ele a gente tem que cimentar na linha de obediência, então a gente não sabe. Alguém pode repetir? Eu não entendi direito a pergunta. Se a gente entrou na linha da obediência, o deve estar obediente. Se você entrou nessa linha de obedecer, precisaria então levar isso? Precisaria, porque o jejum, preste bastante atenção, o que valida o jejum é a obediência, não é a obediência. O que valida o jejum é a obediência. Não é o jejum que valida a obediência. É a obediência que valida o jejum. Porque o jejum sem a obediência a Deus, ele era uma abstinência de comida, tão somente. Aí você pergunta assim, qual que é o poder, qual que é o mistério do jejum? A gente não sabe. A gente só sabe que há vitória para nossas vidas na obediência de fazer um jejum correto. Veja que isso não é necessário, essa vitória, ela não vem diretamente do meu sacrifício até morrer, até que eu não aguente mais andar. Não, pode ser de 4 horas. Desde que essas 4 horas, elas estejam dentro de um padrão correto de Deus e dentro de uma consagração a Deus. Eu disse que lá no começo, os hebreus, o povo hebreu, na verdade, eles faziam jejum até para arrependimento. Não era só para batalha, não era só quando os homens estavam em batalha que era convocado um jejum, das mulheres principalmente, para entrar em oração e jejum. Não, às vezes até para arrependimento eles entravam em jejum e oração. Para adoração, muitas pessoas entraram em jejum e oração. Ana entrou no templo em jejum e oração. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ficou respondido? Convincente? Ficou respondido? Amém? Alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre o jejum? Alguém tem alguma dúvida sobre o jejum? Quem faz jejum de chocolate aqui? Só de chocolate? Quem faz jejum só de refrigerante? Só de refrigerante. Só de refrigerante. Quem faz um jejum só de um tipo de alimento? Você está se alimentando com os demais alimentos? Se você fala assim, não vou comer batata, não vou comer carne, não vou comer feijão, não vou comer arroz, você estará se alimentando com os demais alimentos? Sim, isso é jejum? Não. É uma abstinência da carne, ou uma abstinência do arroz, ou uma abstinência ao feijão, ou uma abstinência disso ou daquilo. Mas isso não é privação. E jejum é privação. Sim. Poderia falar um pouquinho a respeito do jejum de Daniel? Jejum de Daniel. O jejum de Daniel, Daniel jejuou quantos dias? 21 dias. Comendo o quê? Vegetais e água. Esse é um jejum o quê? Chamado de jejum parcial. Absteve, só abstinência. Ele alcançou a sua vitória? Sim. Pelo jejum? Não, pela misericórdia de Deus. Queridos, presta atenção nisso. Senão a gente termina validando aquilo que é válido e validando aquilo que é inválido e validando aquilo que não tem valor. Fala que Daniel, por determinado tempo, jejuou só pão e água. Ele fez um sacrifício. Agora, Daniel consagrou a Deus? Ele estava consagrado a Deus? Ele estava consagrado a Deus. Interessante. Essa questão do jejum, ela é muito interessante
discernimento de cada coisa. Será que Daniel tinha algum problema que ele não poderia ficar sem nenhum tipo de alimento? Não sei, a gente não sabe. Quem sabe? Lê. Jesus certa vez falou, mencionando que ao demônio não poderia sair através de jejum e oração. Qual é a influência do jejum nessa questão? A influência do jejum nessa questão. Que bom, uma boa pergunta, entendo eu. Qual que é a influência do jejum nessa? Obediência a Deus. É o mistério que há do jejum que nós não conhecemos. Ele diz assim, olha, há castas que só saem com jejum e oração. Não adianta tão somente orar. Ele fala, jejum e oração. Qual o mistério? De onde vem o mistério desse poder? Eu não tenho a resposta. Nós não temos a resposta. Mas nós temos o resultado disso. Acontece. Aconteceu. Por quê? Porque o jejum, ele é uma arma espiritual, para atingir inimigo espiritual. Consagração. O jejum, não esquece disso, queridos. O jejum, ele acompanha consagração. O jejum acompanha consagração a Deus. Se Deus disse, é preciso jejuar, e é preciso jejuar, Jesus mostrou isso, que é necessário o jejum é importante, nós temos que jejuar. Para quê? Você tem o objetivo aí. Alguém quer perguntar mais? Não? Obrigado. Só pergunta. Esses jejum, eu já disse em outras palavras, mas só para deixar bem claro, esses jejum para coisas materiais, porque muitos jejum, porque quer trocar de moto, porque quer um carro, porque quer o namorado da outra, porque quer o marido da outra, tem gente que jejum até para isso. Misericórdia. Mas então usa-se essa arma espiritual para coisas materiais, coisas que, vamos dizer, o meu gosto eu quero, mas será que Deus quer isso para mim? Só? Muito bem. O objetivo tem que ser correto. Deus não vai te dar uma coisa que está fora da vontade de Deus. Presta atenção nisso. Como que eu vou jejuar por aquilo que Deus já tem como pecado? Não tem. Agora, eu posso fazer um jejum por um concurso? Posso. É válido isso. Posso. Isso significa dizer que Deus vai me dar isso? Não quer dizer que Deus vai te dar. Se for o melhor, Ele vai te dar. Se não for o melhor, Ele não vai te dar. Eu posso fazer um jejum por uma namorada ou por um namorado? Posso. Não quer dizer que Deus vai te dar esse namorado ou essa namorada. Se você estiver fazendo em consagração, na presença de Deus, Ele vai te dar o que é da vontade dEle, o que é melhor para você, Ele vai te dar. Então hoje nós temos, às vezes, e isso é muito comum no meio dos jovens hoje. Estou orando e jejuando por aquela jovem. Aí de repente começa a namorar. 2 meses depois não gosta mais. Não deu certo, a gente não gosta. Espera aí, o que você fez? Num primeiro momento, Deus, Ele te deu a vitória e de repente não era a vitória. Cuidado com a motivação. Cuidado com a motivação. É necessário que a gente entenda isso. É muito boa pergunta, porque isso é muito importante. Você pode orar pelo concurso, você pode orar por uma vitória, você pode orar por uma dificuldade, você pode orar por uma enfermidade, jejuar e orar por uma enfermidade, para a cura de uma enfermidade. Então, tem vários motivos que isso já está dentro desse padrão que é a vontade de Deus, você pode fazer. Porque o próprio Jesus diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pediu para quê? Para esbanjar em vosso bel prazer. E para que jejuar para isso? Bobeira, perda de tempo. Então, eu preciso saber o que eu estou fazendo.
eu preciso entender pelo que estou jejuando. O jejum, ele é uma arma poderosa, poderosíssima, mas ela tem que ter o seu objetivo correto. Não basta ser o jejum correto, ele tem que ter o seu objetivo correto. E todo jejum tem que ter um objetivo. Jejum sem objetivo? Como é que você vai fazer um jejum sem objetivo? Você não sabe pelo que você está jejuando. Você está fazendo o quê? Estou jejuando hoje. Pelo quê? Não sei. Estou jejuando. Todo o jejum da Bíblia teve propósito, objetivo, alvo. Arma mira em alvo. Arma que não mira em alvo, ele pode sair matando um monte de coisa, que não tem sentido. O jejum é uma arma, então tem que ter alvo, objetivo. Precisamos entender isso. É interessante a gente saber disso. Alguém quer perguntar mais aí? Dá tempo. Quanto tempo tem o Gui? Acabou, né? 10 minutos, que bênção. Ótimo. Dá para você... Geralmente não, o jejum ele precisa ser acompanhado pela oração, ou até melhor, a oração ela é acompanhada pelo jejum. O jejum sem essa oração, sem esse posicionamento, ele acaba sendo inválido, porque a pessoa só deixa de comer. Aí a orientação que foi dada é que enquanto nós jejuamos, né, a gente deixa de se alimentar, a gente vai ver o quanto nós precisamos de Deus. Então, meio que uma humilhação diante do Senhor, e a gente vai reconhecer o quão frágil nós somos, o quão dependente de Deus nós somos. E aí a gente vai, por causa dessa posição humilde, a gente vai orar da forma que convém, orar como Deus se agrada. Então, de repente, a oração fica bem mais forte e poderosa por causa dessa posição que nós estamos. Então, a pessoa em jejum, ele está meio que reventado, ele está ali diante de Deus, ao Senhor, né? Me vestir de tudo que é alimento. Então, eu estou vendo quanto eu preciso do Senhor. Talvez essa posição de humilhação é que vai fazer a pessoa orar da forma correta. Jesus falou, olha, essa caça de demônio, ela não sai sem jejum e oração, porque às vezes os discípulos eles estavam achando, né, que eles iam orar e de repente resolveu tudo, porque eles eram os discípulos, andavam com Cristo, e aí de repente Jesus estava ensinando eles que a oração de humildade diante de Deus, ela é uma oração que vai alcançar essa proposta, tem que estar reconhecendo a posição que está, de dependência totalmente. Porque é comum a gente ver pessoas que pensam que são, né, tem um rei na barriga dentro da igreja, e às vezes as pessoas são as que menos jejuam, né, se dedicam a isso, menos se humilham diante de Deus. E é possível uma pessoa dessa fazendo tudo sem Deus estar presente, porque ele está ali, ele resolve tudo, mas o Senhor vai comentar. Então, a verdade é muito bem colocada e é exatamente isso. Só que, assim, ó, quando eu me abstenho ou quando eu privo-me do alimento, eu estou dizendo assim, Senhor, eu deixo de alimentar a minha carne para me alimentar do Espírito, me alimentar espiritualmente. É uma dependência do Senhor, como o irmão Rodrigo colocou. Eu deixo de confiar de que a minha vitória virá das minhas forças. Por isso, eu decido minar todas as minhas forças, as forças da minha carne, para depender do teu poder para vencer. Essa é uma atitude, é um pensamento, é um comportamento, melhor dizendo, perdoe. É um comportamento de um soldado. Senhor, eu não vencerei a batalha pelas minhas próprias forças, falando da batalha espiritual. A minha batalha eu vencerei porque eu estou agora me alimentando, ou me revestindo das armas espirituais e não carnais. A minha dependência é no Senhor. A minha dependência não está em mim. A nossa força vem do Senhor.
Esse é o entendimento, essa é a importância, essa é a forma correta de interpretar o jejum e fazer o jejum. Esse é o meu pensamento, esse é o meu conceito de jejum, baseado na palavra de Deus. Vou repetir, jejum, ele é privação de alimento sólido e líquido. Privação. Não tente fazer parte ou fazer um jejum em parte, comer um alimento, não outro, e assim por diante. Tirar um alimento, você não estará fazendo um jejum. Você pode até estar se consagrando para Deus, mas não é o jejum. E se eu alcançar a minha vitória por conta desse meu comportamento, dessa minha atitude? Pode ser, e de repente pode acontecer, mas saiba que é tão somente pela misericórdia de Deus e não pelo poder de Deus no jejum, que está no jejum. Posso afirmar isso com toda certeza. Para finalizar, e eu vou finalizar, o soldado, para ir para uma batalha, ele passará por um preparo físico para que ele possa criar resistência. Soldado, ele tem um preparo e ele precisa se preparar para criar resistência na sua batalha. Qual que é o preparo que um soldado de Cristo, um soldado de Deus, ele tem como resistência? Qual que é a sua resistência? Aonde está a sua resistência? A sua resistência, a nossa resistência está em Deus. E conhecemos essa resistência pela palavra de Deus. Veja que o Senhor, Ele nos ensina dizendo assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro eu me sujeito a Deus. Sujeição é obediência, sujeição é submissão. Eu me submeto a Deus, e estando eu submetido a Deus, agora Ele criou resistência em mim, para que eu possa avançar contra o inimigo, para que eu possa resistir a ele. Então, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sem esse revestimento, sem esse poder sobrenatural, e esse é um poder sobrenatural porque a batalha é espiritual, ou seja, ela discerne em mundo sobrenatural ou sobrenaturais, a gente precisa entender que o nosso revestimento, ou que a nossa resistência, ela vem de uma fonte sobrenatural, e essa fonte vem de Deus. É por isso que ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo. Soldado, entende uma coisa: saiba usar a sua arma. Soldado, entenda uma coisa: você está em uma batalha. Soldado, saiba de uma coisa: o seu inimigo não dorme. O seu inimigo é implacável. Enquanto ele não te destruir, ele não terá sossego, porque ele é obstinado a matar, roubar e destruir. Tem muita gente dizendo assim: o inimigo já é vencido. Sabe quanto tempo ele resiste na igreja? Até que alguém pise na pontinha do seu dedo. Logo ele desiste de Deus. Como que ele vai resistir ao diabo se ele não se sujeitou a Deus? Que besteira. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Talvez você conheça muitos guerreiros que já lutaram, que já batalharam e que já venceram. Pisou de cabeça de inimigo, pisou em Satanás, pegou numa perna dele, arrastou para cá, saiu arrastando no meio da rua, e hoje são derrotados. Sabe por quê? Desistiu de se sujeitar a Deus. Logo, o tempo que resistiu ao inimigo, agora ele se tornou a presa do inimigo. E o pior, agora ele é uma arma contra a igreja do Senhor, contra o exército do Senhor.
Ele usa todas as armas de Satanás contra a igreja do Senhor. Aquele pastor, aquele ministério, aquela pessoa, aquele diácono, aquela diaconisa, aquele homem, aquela mulher. Ele começa a bombardear. Tudo isso aí é mentira, tudo é falsidade. Cuidado. Batalha, guerra, é uma coisa muito séria. E você está em uma guerra, e a sua resistência dirá o tamanho da sua vitória. E a sua resistência, ela só é possível se você entender que ela está em Deus. Então, submeta-se a Deus. E o inimigo, sim, vai fugir de você. Amém? Amém. Muito obrigado por esta oportunidade. Espero em Cristo Jesus que a gente tenha trazido uma palavra que foi ou que deve edificar a sua vida. Eu espero em nome de Jesus que você tenha sido edificado como soldado, soldada de Cristo. É soldada mesmo, que fala tudo é soldado. Tudo soldados. Soldados de Cristo. A soldada ali já gritou, soldada, soldado. Que Deus possa revestir as suas forças e que você possa tomar todas as armaduras de Deus para resistir. É necessário lutar. Preste atenção. O seu objetivo é a vitória, e a sua vitória está em Cristo Jesus, e a sua vitória é a sua salvação, mas é preciso você lutar pela sua salvação. Se você desistir dessa batalha, o inimigo foi vitorioso, e você vai parar lá onde ele vai parar, na prisão que Deus fez para ele e para os seus seguidores. Cuidado, muito cuidado. Amém? Amém. Muito obrigado. Obrigado, Gui. Em nome de Jesus.